Olá pessoal, vamos começar aqui nosso novo podcast, não tem muito nome, a gente estava pensando em falar saúde, negócios, afins, tá? Eu sou Fabrício Mamani, criador aqui da Academia My Bootcamp, a Mai, dona e proprietária aqui do negócio, e a Melina, nossa aluna, psicóloga, que também a gente vai conversar hoje com vocês sobre a história dela, sobre um pouco de cuidar de saúde, cuidados com corpo, mente, e vamos falar também do que ela faz, o que a gente faz, como é que a gente ajuda as pessoas, tá certo? E aí, Mai, tudo bem? Tudo bem, gente, é um prazer estar aqui. Eu convidei a Melina porque ela tem uma história bem legal, não só pessoal, mas profissional, e tudo que ela tem a falar sobre transformação, e daí ela tem esse olhar voltado para o psicológico também, que é uma peça-chave, e hoje ela vai contar para vocês essa história e também falar de tudo, né, Mel? A gente vai falar sobre rotina, sobre treino, sobre alimentação, sobre o lado pessoal. Melina, eu queria que você se apresentasse. Primeiramente, Fabrício, Mai, estou muito feliz com esse convite, me sinto lisonjeada, né, por ser uma aluna bootcamp e estar aqui contribuindo, né, servindo de inspiração para muitas pessoas, e espero que seja. Eu sou psicóloga já há 20 anos, atualmente estou atendendo mais online, né, e com essa parte de comportamento. Acho que mente e corpo está tudo muito ligado, né? E essa pandemia mudou muita coisa na nossa vida, né? Eu ganhei 13 quilos e ao vir para o estúdio a minha vida se transformou, né? E então é exatamente isso que a gente vai falar a respeito, né, hoje. Então, peraí, conta um pouquinho da sua história. Tá. Você já estava falando ali antes, tem uns filhos aí. Quantos filhos você tem? Quando que eles nasceram? Qual a idade deles? Eu sou casada, tenho 2 filhos. Né? O meu mais velho tem 31 anos, a minha mais nova tem 24, eu tenho 45 anos. Né? Eles parecem teus irmãos. Oi? Parece teus irmãos. Hoje são os meus melhores amigos, inclusive. E é isso, né? A vida sempre com muitos desafios. Além de psicóloga, eu sou dona de casa também. Apesar deles estarem criados e independentes, eu ainda sou mãe. Empresária também. Empresária, porque administro o meu negócio. E o principal, que eu acho que todo mundo tem que ter isso dentro de si. Cuidar de tudo e de todos, mas sempre em primeiro lugar você. Porque você estando bem com você mesmo, você está bem com tudo e com todos. Na sua profissão, você é uma melhor mãe, uma melhor esposa. Então, acho que essa é a principal mensagem aí que a gente deve passar para as pessoas. Essa né? parte de exercício físico, como é que é para você? Por exemplo, a Mai sempre fala que a gente tem que, essa relação com você tem que buscar desde a infância. Sim. Como é que era isso para você, infância, adolescente, Como seus foi esse pais? histórico, assim, até a gente chegar, assim, você falou que na pandemia engordei 13 quilos, mas Sim. como é que foi isso antes? Até Vamos chegar lá. Como é que aconteceu essa parada? A minha infância, eu fui uma criança gordinha. Aliás, minha família toda tem essa tendência para ser gordinha. Então, meus pais sempre foram os meus maiores incentivadores de frequentar a academia. Certo. Né? Os seus pais? Os meus pais. Meu pai, inclusive, era atleta. Meu pai corria 12 quilômetros, fazia essas maratonas. Então, você cresceu no ambiente doméstico vendo exercício dentro de casa? Exatamente, vendo a importância disso, né, para a qualidade de vida. E você Os brincava meus pais na rua, essas coisas? Brincava, eu brincava bastante, só que era isso. Tinha hábitos alimentares de uma família de descendência italiana, mineira, massa, né? Muita. Comida meio gordurosa. Mas mesmo diante disso, por conta desses hábitos, os meus pais ainda incentivavam a gente a estar sempre na academia. Então eu fui bailarina profissional, né?
sempre tive esse histórico, a minha adolescência, sempre eu emagreci bastante, então, e aí casei, tive filho, mas sempre cuidando do exercício físico na sua rotina. Sempre em primeiro lugar, né? Meus pais me ensinaram a isso. E aí, à medida que você vai estudando, você vai vendo que, gente, o ser humano não foi feito para ser sedentário. Parado, né? Desde os nossos tempos primitivos, o ser humano, ele, para se alimentar, ele tinha que caçar, ele tinha que correr atrás. E hoje, em pleno século XXI, né, onde existe controle remoto para tudo, a facilidade, né? A facilidade das coisas, de você vai no supermercado, tá tudo à disposição, você não precisa nem sair de casa, já vem até você. Não, então tudo, as facilidades tá tudo do celular, né? É tudo possibilitando para que as crianças fiquem cada vez mais sedentárias. Mais paradas. E qual que é a realidade hoje, Mai? A obesidade é simplesmente uma epidemia que está matando muita gente no mundo. E nós que frequentamos a academia e cuidamos da saúde, infelizmente, a gente pode olhar em qualquer artigo do Google, né? Nós fazemos parte só de 2% da população mundial, o que é muito perigoso. Então, a atividade física, gente, eu defendo, tem que ser feito todos os dias. Ah, não, faz só 3 vezes por semana. Não, é todo dia. Então, você como mãe, você orienta isso? Os meus filhos, minha filha é bailarina profissional, meu filho é faixa marrom de jiu-jitsu. Então, assim, todos também foram criados com essa... Porque, gente, atividade física é qualidade de vida. Atividade física faz parte do ser humano. Ah, Melina, qual a diferença da atividade física para o exercício físico, né? Tem essa diferença também, porque tem gente que odeia fazer exercício físico, então faça atividade física. O que significa isso? Você mora no 5º andar, sobe de escada. Ter hábitos mais ativos, saudáveis. Hábitos mais ativos. Inclusive, caminhar mais. Um lazer ativo, quando você relaciona com lazer. Sim. Entendeu? Aquele lazer que você vai até um parque, que você tem movimentação ali envolvida, né? Não é uma coisa de... Uma brincadeira. Uma brincadeira com os parentes. Enfim, coisas mais... Em falar em brincadeiras ativas. Com parentes, é muito interessante, porque eu trabalho dentro do consultório, o meu público-alvo, a grande maioria são mulheres e homens que querem emagrecer e que não estão com o emocional preparado para fazer uma dieta, né? E a gente acaba trabalhando essa parte emocional. E quando chega véspera de feriado, véspera de Natal, eles chegam para mim assim, desesperados, meu Deus, como é que eu vou fazer? É Natal, aquela ceia. Eu falei, gente, peraí, o Natal é só comida? O que tem mais no Natal? É o encontro com a família, é o bate-papo, é a música que você vai escutar, é a dança que você vai dançar com o outro. Então tem tantas outras coisas, diversões, mas vocês só estão preocupados com a comida do Natal? E você vale essa mudança de mentalidade. É a mudança. Comida. Não é. Então, Caramba. assim, aí que eles. É mesmo, né, Melina? Então, assim, então foca em outras coisas. Você vai reunir com a família, vai lá, bate um papo, abraça, beija, escuta aquela música, dança, canta. Isso é festa. E aquele momento, por exemplo, a minha mãe, ela mora em outro estado, né? Quando eu vou pra lá, eu quero conversar com ela, porque assim, por telefone a gente não consegue falar a maioria das coisas que a gente fala quando tá presente, com detalhes. Então, eu quero conversar. Devagar. Detalhes assim da vida, de boas conversas, né? E você vê, e tudo isso resume-se em 2 palavras, atividade física. Que você tá ali, você não tá só comendo, você tá ali fazendo outras coisas também, se divertindo de outras maneiras. Vai dançar. E é isso que o ser humano precisa. Agora, é claro, né, nós temos uma cultura de... né, a comida é o prazer, né, motivo de festa é você
se reunir em volta de uma mesa com bolo, docinhos, Salgadinho, né? Salgadinhos, coxinha. tudo ali no meio, como se fosse um ritual, e é aquilo que parece que é o mais importante. Né? Então, o ser humano está precisando dar uma reviravolta, porque, infelizmente, obesidade é uma epidemia. Hoje, a palavra mais pesquisada no Google chama-se emagrecimento. É porque a obesidade, ela traz um combo de problemas para a sua vida, né? Então, a obesidade é uma doença e ela traz outras doenças atreladas a ela. Por isso que é tão perigoso. Por isso que é tão perigoso. E olha que contraste, Mai. A cada dia que passa, tem mais ciência, mais tecnologia, mais remédios, mais né, acessórios para você emagrecer. Tudo, né? E as pessoas estão cada dia piores. Aí você fala, eu queria como, né? Eu queria voltar um ponto, mas só que a gente não chegou até o negócio da pandemia. Mas antes de eu executar esse ponto, só queria reforçar os dados que você trouxe aqui. Sim. Porque os dados, assim, no Brasil, é assim, ó, mais de metade da população está acima do peso, tá, pelo IMC lá, né, foi uma pesquisa recente que eles fizeram, chama Vigitel, do Ministério da Saúde. Só 5% da população está em academias, tá? Só que assim, a gente sabe que desses 5%, nem todo mundo vai com frequência e tal. Normalmente, 70% das pessoas em academias normais, né, elas pagam e não vão nas academias, tá? Então, ela vê que é baratinho, ela paga pelo portal de consciência limpa, né? Tô pagando uma academia, né? Sim. Para ela ficar com a consciência limpa que ela tá cuidando da saúde, mas ela não vai. Mas tudo bem, mas ela acha que tá. Então, assim, os dados são muito menores. Quando joga para mundo, muito menos que 5% mesmo, entendeu? Sim. Porque se for pensar nos Com países certeza. mais pobres, as pessoas não estão pensando em comer nível antes mundial, né, de cuidar e tal. Sim. Mas engraçado é assim, ó, mesmo nos Estados Unidos, onde o nível de pessoas em academia é 18%, é um dos países mais obesos do mundo. Entendeu? Então, olha que louco, assim, as pessoas estão na academia, não vão ou não tem resultados, seja lá o que for. Tem uma discussão toda sobre isso aí. Mas assim, e mesmo assim as pessoas estão acima do peso. A geração fast food, né? Mas mais da metade da população, cara, mais de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil. É gente e demais. É isso. E o mais interessante, né, Fabrício, mais uma vez eu tô frisando, é o contraste. Porque a cada dia que passa tem mais tecnologia, tem mais aparelhos, tem mais cirurgias, lipoaspirações, plásticas, coisas assim que você vai numa clínica de estética hoje e você fala, o quê, gente? Tem isso? Terapias, fisioterapia. Você falou que trabalha com os pacientes bariátricos, pré e pós-bariátricos. Acompanhamento emocional, porque como é que é a história dessas pessoas assim para chegarem nesse, porque é um extremo, né? Você tá no extremo de ter que diminuir o seu estômago, que é uma coisa absurdamente invasiva e cara, é antinatural isso. Não chega nesse nível de ter que fazer uma coisa tão extrema assim. O que você observa conversando com essas pessoas, entendendo a história delas? Onde é que tá? Onde é que aconteceu? Tudo começa aqui. Não adianta nada você operar o estômago ou você fazer qualquer tipo de cirurgia plástica, lipoaspirações, né? Ou seja, se você não tiver o emocional preparado para isso. O que significa? A pessoa, existe a fome emocional, né? A pessoa come para, como eu posso... sentimento, digamos. Isso, porque ela come porque está triste, ela come porque está feliz, ela come por qualquer motivo. Porque está ansiosa, tudo é motivo para comer, né? Ela não come porque está com fome. Porque tem um prazo, né? Então, e nisso ela adquire no decorrer da vida, hábitos que está ali, ela está viciada em comida, né, por conta do emocional. Aí ela vai e opera o estômago, nisso
ela vai ser obrigada a deixar de ter esses prazeres, né? Só que não deixa, né? Porque na verdade E não nisso, mudou a cabeça. Exatamente. Se ela não estiver preparada emocionalmente para ter essas restrições, ela pode ter complicações e muito sérias. Inclusive, Né? Outros vícios, como por exemplo, um dos grandes coisas que acontecem na cirurgia bariátrica é a pessoa se tornar um alcoólatra, por exemplo. Ela compensa outra coisa. Compensa em outras coisas. Então ela tem que estar, é obrigatório esse acompanhamento. É antes e depois, mesmo? Antes e depois, Tá. né? Isso, E a felicidade isso é é quando... especializada ou não? A felicidade, sim. A felicidade é quando no acompanhamento antes da bariátrica, a pessoa chega até a desistir da bariátrica, porque durante o acompanhamento ela já tá eliminando peso. Porque já trabalhou ali na mente. Tudo é hábito, tudo é o dia a dia, né? Se ela se submeter a uma atividade física, uma dieta bacana, uma reeducação alimentar, acabou, gente, essa é a fórmula. E isso tem que ser levado para o resto da vida. Obesidade é uma doença crônica. Mesmo você fazendo uma lipoaspiração ou uma cirurgia bariátrica, não tem jeito. Se você não tiver hábitos saudáveis, você vai voltar a engordar. Engorda tudo de novo ainda mais. Já tivemos vários casos, assim, por exemplo, Sim. tem família, eu já tive em casa em família, que não houve esse pós, assim, e engordou tudo de novo, assim, em tempo... Tá tudo aqui, 2 anos. Mai. Bariátrica, Tá tudo aqui. Bariátrica. Tudo começa na mente. Em 2 anos já engordou. Se você não tiver ali uma rotina que permita que você mantenha esse resultado ou que você tenha esses resultados, né, saudáveis. É por isso que eu faço o apelo também para os pais, porque quem leva comida para dentro de casa? Uma criança Geralmente. que não tem que não sabe ainda o que é o certo, o que é o errado com relação. Ela vai replicando aquilo que ela está vendo dentro de casa. Com certeza. E depois assim, que criou o hábito na infância é muito difícil, né? E tiro vai por mim, deixando. assim, Eu já vejo hoje, na minha rotina, até com alunos, assim, que a mãe já percebeu que isso é importante, veio depois, né, dos 30 anos, mas ela não consegue mudar isso no filho, que está assim, já na adolescência. Filho, obesidade, já está até com diabetes. Sim. Entendeu? E quem leva essa comida para dentro de casa são os pais. Quem cria o hábito ali, quem ensina a gostar, são os pais. Sim. Então, assim, vem lá, essa história vem de muito cedo. É cultural, né, de um Mai? pai que não tem consciência, de uma mãe que não tem consciência, de Falou trabalhar tudo, que isso. não tem consciência. Porque é uma questão mesmo que inconsciente, no sentido... Por exemplo, quando você tem um filho, o filho começa a chorar, nenenzinho lá começa a chorar, qual a primeira coisa que você faz? Colocar no colo e botar para mamar. E aí ele para. Ou seja, a alimentação ali se tornou já um conforto, uma necessidade que a mãe, né, já está ali confortando o seu filho com aquilo. Aí vem a famosa festinha de 1 ano de idade. O que é isso? É uma mesa em volta cheia de docinhos, bolo, cheio de guloseimas para as crianças, para agradar crianças. E aí a criança está doente, a mãe vai lá, filho, olha aqui que a mamãe comprou para você, uma caixa de chocolate. Então, assim... Você vai aliando, você vai aliando, só essas, né? Parece que aquilo, o filho, o doce e o açúcar é algo, né, para uma criança, né, uma coisa extremamente prazerosa. E assim, em excesso você vai modificando o paladar da criança. Então, assim, os pais, eles erram querendo acertar. Né? Tudo que o pai e a mãe quer, na verdade, é ver o filho feliz. Ainda tem aquela questão dos pais trabalharem muito, ficarem muito ausentes e compensando, deixando a despensa cheia. Um monte de comida, fica aí. Não pode faltar comida. Ou seja, inconscientemente, parece que está querendo proteger, mas
infelizmente, não é essa a proteção que os nossos filhos precisam realmente, né? Eles precisam, filho, vai ter doce, mas mais final de semana, de segunda a sexta, vamos manter uma alimentação mais saudável, que vocês precisam ter mais disposição. E ensinar essas rotina, coisas, né? Trabalhar como rotina, não fosse uma coisa assim muito agressiva naquele momento. Sim. É uma rotina normal, tranquila. Mais lúdico, exatamente. Explicando o porquê. Acho que diálogo é tudo, né? Incentivar outras coisas, né? Com certeza. Eu lembro que ele falava, para ficar mais forte, eu acreditava. Sim, Não, e aquele hábito, assim, e aquela mania também que a mãe coloca o pratinho para a criança comer, aí a criança come só metade, não, tem que comer tudo, né? Para você ficar forte. Termina de comer aí, não pode deixar no prato. Gente, a criança já está satisfeita, mas não tem isso. Tem mesmo. Tem que comer tudo. Então, aí quando a criança come vira tudo... uma tortura para a criança aquele momento também, né? E tem que comer, tem que comer, tem que comer. Sim. Aí vira aquele adulto... Aí vira aquele adulto que não, enquanto não comer tudo, eu não vou ser recompensado. Olha isso. Eu como 1 quilo de comida. Ou seja, fica inconsciente, né? Então, são essas questões que hoje a pessoa tem que trabalhar, ou seja, essa mudança de mentalidade de falar, meu Deus, o que é o certo, o que é o errado, o que eu preciso fazer. E tem muito adulto, muita gente que sabe o que fazer, mas ainda não consegue, não faz, mas porque está tão, enraizado essas culturas, esse aprendizado, que para mudar é desafiador mesmo. Melina, eu queria voltar na história da pandemia. Pulou aqui, eu tô até vendo um roteirozinho aqui. Como é que foi a pandemia para você? Você falou que engordou e tal, conta aí direitinho. Então, quem me conhece sabe que eu sempre tive um histórico de atleta, dançarina, sempre mantive aquele hábito de vida saudável. De repente veio a pandemia, o que gerou, eu acho que uma ansiedade muito grande em todo mundo, né? Inclusive para mim. Certeza, né? Certeza de... Imagina, você fechar seu consultório, não poder atender mais, até então o Conselho de Psicologia não permitia a gente atender online. Era tudo muito novo. Você só tinha um consultório presencial. Sim. Tive que fechar. Como é que faz, né? Todo mundo isolado dentro de casa. Então, gerando aquelas preocupações. Fala, meu Deus, e agora? Né? O que vai acontecer? Aquela incerteza, né? E preocupações também com a saúde da família toda. Eu tenho pais idosos, como família, a maioria da minha família também tem pessoas gordinhas, que é risco. É um grupo de risco, Não moram comigo. Moram em Brasília. Moram em Brasília. Chamado grupo de risco. Chamado grupo de risco, né? E os meus pais é grupo de risco nível 3. Então vem toda uma preocupação que você fala, e agora? E obrigada a se adaptar àquela nova rotina, né? Então, por conta de todo esse emocional abalado, no final das contas eu acabei ganhando 13 quilos. Mas o que pegou? Comida? Alimentação, preocupações, a questão emocional mesmo, né, Felipe? Quer dizer, fica abalada. Mesmo você sabendo, não deixa de e o detalhe, a academia fechou. Também. Ou seja, eu treinava... No começo a gente durante a maioria do tempo a gente não podia nem ir nos parques. Estavam fechados. Sim, tudo fechado, até o parque fechado. E o medo também, né, gente? Eu não podia nem sonhar em adoecer, aliás, ninguém, né? Então, eu confesso que eu fiquei um pouco medrosa e isso tudo atingiu o meu emocional. E eu treinava de 1 a 2 horas por dia também. Antes da pandemia. E de repente você parar de treinar e falar, meu Deus, e agora? Ou seja, eu queimava 1.000 calorias por dia, parei de queimar essas coisas e continuei comendo as mesmas coisas. Até mais. Com os atletas, por isso que muitos engordam depois que param o esporte de alto rendimento. Porque eles têm o consumo calórico muito alto. Exatamente. E daí
de uma hora para outra param de treinar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, só que, assim, eu buscando outras prioridades, né? Porque aí eu passei a cuidar mais dos meus pais, dando mais assistência, porque eles não podiam ir no mercado, quem ia era eu, levava comida para eles, né? E com todos esses cuidados que eu falei, pô, agora temos que nos adaptar a uma nova rotina. Foi um fenômeno que aconteceu na pandemia. Todo mundo, as pessoas que faziam exercício, que eram ativas, elas passaram por isso. A grande maioria. De serem ativos e passarem para o sedentarismo por ocasião, né? Da pandemia. Não, e o mais interessante, Mai, eu e meu marido, a gente sempre tinha um hábito, assim, de final de semana, a gente sair para jantar, tomar um vinho. Aí, para compensar tudo aquilo, o que eu e meu marido começamos a fazer? Todo dia. Todo dia tinha vinho lá em casa, mas era de segunda a segunda. Tipo, né? E um jantarzinho especial. Ele trabalhando home office também, né? Tudo em casa. Eu falei, vamos compensar com alguma coisa. O que a gente compensava? Com comida e bebida. Que era a única coisa que parece que confortava a gente, né? E eu falei, meu Deus, Gil, nós estamos bebendo de segunda a segunda, vamos parar com isso, né? E aí foi o resultado. Graças a Deus, tá tudo voltando ao normal agora. Eu encontrei esse estúdio aqui maravilhoso, conheci vocês. Quando, sei lá, meio que dá uma liberada maior e tudo, aí você resolveu voltar a fazer atividade física, é isso? Sim. Na verdade, desde o ano passado eu já comecei a fazer atividade física, só que eu não encontrava um lugar bacana. Não sei se você lembra, quando eu cheguei aqui, eu falei que eu academia normal? Eu tinha entrado na academia, só que eu tava nesse ritmo assim de falar, gente, eu não tô encontrando um negócio que eu gosto. Não tava motivante, né? Não tava motivante. Legal. E aí foi que eu encontrei vocês no Instagram, né? Um método tal diferente. Aí tava assim, você de 30 a 45 anos, negócio assim. E eu me enquadrava naquele perfil. Tá falando comigo. Gente, né? Tipo isso. Aí eu falei, gente, eu vou lá conhecer, porque eu preciso de algo a mais. Eu preciso, sei lá, onde eu tava não tava dando certo. E aí conheci aqui, eu falei, é isso que eu preciso. E aí conta em detalhes, como é que foi o resultado? Então, eu cheguei aqui, foi o quê? Final de janeiro, né? Que eu tinha acabado de chegar de viagem, fiz uma viagenzinha com meu esposo. Eu tava com 73 quilos, ou seja, 13 quilos a mais, né? 60 eu tô normal. Certo. E aí, com a autoestima lá embaixo, precisando cuidar de mim, né? Porque eu não estava bem mesmo, psicologicamente, fisicamente, me sentindo... Eu tenho problema na coluna, ganhei no decorrer da vida 2 hérniazinhas de disco. E meu ortopedista sempre falou, Melina, você não pode ter excesso de peso, de jeito nenhum, né? Então, enfim, cheguei aqui e vi que era isso que eu precisava. E eu pensei comigo mesmo, gente, se eu unir isso aqui, essa atividade física que eu gostei, com uma cuidar da alimentação saudável, eu vou ter resultado. Certo. E foi dito e feito. Busquei uma nutricionista, que eu acredito muito no trabalho de um nutricionista também, sabe? Acho que tudo que ele coloca ali tem um porquê, né? E resolvi seguir à risca. Eu sou muito disciplinada, sou determinada, eu tinha clareza do que eu queria. E eu acho que se você quer alguma coisa, tem que ter essa clareza. E diante dessa clareza, como eu estava comentando com a Maia, eu estabeleci metas, e metas possíveis de serem conquistadas, porque também você não pode ser radical, né? Porque senão você não consegue levar. Eu lembro que você chegou aqui, eu falei, eu quero perder 10 quilos. Foi, né? Foi perdendo, eliminando. Porque eu que sabia perder esses 10. Eu falo eliminar, porque quem perde acha um dia, entendeu? Então eu eliminei. Ó a mudança da mentalidade. Eliminar para não voltar. Né? O poder da palavra. E quanto tempo você conseguiu esses 10 quilos?
Poxa, de janeiro, nós estamos comecinho em... de fevereiro. Hoje é junho, né? Fevereiro, março, abril, maio, 4 meses, né? Mas você já conseguiu 13, 13, né? 13 Os 10 quilos. você conseguiu antes, então. E detalhe, eliminei sem perder massa magra. O melhor de tudo. Olha, garota. Aos 45 anos de idade, que foi o que minha nutricionista falou, Melina, nós temos que fazer um trabalho muito alinhado para você não perder essa massa magra, que é o que você tem de mais valor. E eu sempre tive, né? Um pouco acima da média. E por conta da idade, a tendência para perder é rapidinho, né? Mas a história que a Mai sempre fala, a partir dos 30 anos, né, Mai? A gente começa a perder a massa muscular. A gente Sim. vem perdendo massa muscular, né? Por diversos fatores. Sim. E isso a gente só repõe com treino de força. Exatamente. Então, eu fico até um pouco assim, né? Procuro falar bastante disso porque as pessoas acham que treinar aqui é só fazer exercício aeróbico, só fazer funcional. A gente faz aqui um trabalho de força, de Perfeito. resistência muscular, para você ganhar músculo mesmo. Então, todos os aspectos de um bom treino resistido, que é isso que a Melina está trabalhando aqui com a gente, vão te proporcionar ótimos resultados. Né? Sim. Não é só que você está numa academia cheia de máquina que você vai ganhar músculo. Aqui a gente consegue fazer todo o trabalho da musculação e aqui a gente tem, de máquina a gente tem as likes, entendeu? Então a gente faz o trabalho, um bom trabalho resistido e aqui ela tá aqui para mostrar, para provar isso que eu tô falando. Então as pessoas têm um certo preconceito porque a gente não encheu isso aqui de máquinas, né? A gente prioriza muito mais a relação do aluno e dele tá fazendo um bom treinamento com pesos livres e orientado, coisa que não tem em academias tradicionais. Sim. É tipo self-service, você chega lá... A ideia da máquina, eu sempre falo, é pra pessoa fazer sozinha. Aham. Se não tivesse tantas máquinas, precisa ter muitos professores, Sim. entendeu? E é isso que as academias tradicionais fazem. Então, ela substitui a orientação do professor e tal por uma máquina que autoguia, né, autoguiada, assim. Só que você consegue substituir tudo, força, Como se você com fosse... orientação. Se você só conseguisse resultado se você tivesse cheio de máquinas. E máquina não garante resultado pra ninguém. É o treino Jamais. que faz diferença. É o treino, Tanto é que com a gente certeza. citou aqueles números, entendeu? As pessoas Fabrício, estão na academia, mas não tem resultado, né? Então, o que mais gostei aqui do método Bootcamp primeiro, apesar das aulas serem coletivas e ter um professor para esse coletivo, é algo muito pessoal. Você tem os seus limites e você pode fazer a aula de acordo com esses limites. Isso. E a questão de ser personalizado, no sentido assim, os professores, apesar de ser uma aula coletiva, sabem o seu nome, sabe o tanto que você pode ir. Então, o que eu mais gosto, tanto por pra exemplo, cima quanto pra baixo. é quando eu tô ali com um peso Vão te desafiando, né? e aí chega a Mai ou Tá na chega hora de um dos aumentar. meninos e fala assim, eu acho que você pode mais. É. Aí você fala, pô, é mesmo, né? E você vai ali e vê que realmente pode mais. Então, assim, apesar de ser coletivo, tem essa questão personalizada. E outra, gente, o ser humano precisa se relacionar. É muito gostoso as amizades que a gente faz aqui dentro. É um brincando com o outro, um motivando o outro, um inspirando o outro. Vocês marcam de sair, isso é legal. Não, muito joia. Vai além, né? Não, vai além. E de você estar ali se desafiando e chegar como hoje 2 alunas, que eu acho que são alunas novas, chegar assim, nossa, eu quero... Inspiração. Virou inspiração. Adorei ver você treinando, adorei. Eu falei, olha, quando eu cheguei aqui, eu não conseguia fazer uma flexão de braço. E meu primeiro dia, eu fiquei toda dolorida, porque eu estava muito sedentária. Então, assim, não desista, vá, persista, seja resiliente, vá até você conquistar seu objetivo. Venha todo dia. Aí chega no nível de Musafit, né? Olha, eu não conseguia fazer uma aula inteira, eu saí daqui morta, né, assim.
Então, hoje, vendo o jeito que eu tô hoje, gente, estava até comentando com a minha filha, tô tão disposta, o treino tá fácil para mim, hoje eu fiz 2 aulas, gente. Eu até brincava, falei, olha, o dia que eu fizer essas 2 aulas... Então, e fiz assim, bem, sabe? Então, eu acho E é assim, gostoso demais isso, gente. É isso, um bom profissional, o que acontece? Ele te vê, professor, eles conseguem te ver, no movimento ele já sabe se está leve, entendeu? Sim. Então ele já corrige. Quando você fica na Muito academia, bom isso. tem um papelzinho, aí ele fala, é para aumentar o peso. A maioria das pessoas está lá sozinha, eu não vou aumentar nada, vou ficar mais difícil. Não, mas eu acho que isso é cultural. As pessoas, principalmente as mulheres, elas têm dificuldade com pesos livres, assim, com peso, né? Com treino com peso. Sim. Elas acham que não vão dar conta, elas acham que tá pesado demais. Mas a gente trabalha, aqui, como a gente tem orientação, a gente trabalha uma periodização, que é a organização dessas cargas de treino ao longo dessa semana, ao longo de um período, né, de treinamento. Então, por isso que às vezes a gente fala para fazer 10 repetições, 12 repetições, 15, 20, de tanto a tanto, porque a gente vai trabalhando essas nuances do treinamento para que a pessoa esteja sempre em evolução. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, a Melina fazendo um exercício com uma determinada carga, eu falo para ela, Melina, você consegue mais. E ela vai lá, ela trabalha isso constantemente, a gente trabalha esse psicológico constantemente nos treinos aqui com os alunos, para que ele consiga identificar que ele consegue muito mais do que aquilo. Então, assim, começa pegando, sei lá, 4 quilos para fazer um supino, eu tô vendo o movimento dela que tá bom, que ela conseguiria mais para ela alcançar aquela zona de repetição. E eu oriento, a gente orienta aqui todo mundo. Você consegue mais. Por quê? Porque a gente já trabalha esse psicológico junto. Mas uma coisa que eu gostaria de falar que é muito importante é que o aluno ou o paciente, ou seja quem for, confie no profissional que ele está ali sendo orientado, sabe? E eu tenho muito esse perfil. Eu confio muito no profissional que está ali do meu lado. Então, se é o personal trainer, eu tenho um respeito, sabe? Você fala, Melina, você pode, eu confio nisso. Se o nutricionista fala, olha, você tem que comer 40 gramas de não sei o quê, 6 castanhas. Não, meu marido até fala, que eu fico assim, 1, 2, contando as castanhas. Certo, aí ele fala, eu não acredito que você está fazendo isso. Eu falei, olha, eu posso comer 6 castanhas. Porque o cara estudou, 10 anos ali. Exatamente. É uma relação e de tem um confiança porquê. mesmo. E eu acho que essa é a grande fórmula, sabe? É você confiar no profissional que está ali te orientando e seguir a risca. Segue. Faz a experiência, que não tem erro. Sabe um negócio que eu vi outro dia? A pessoa falando assim, mas você vai ficar pesando comida, pô, isso é uma prisão, não sei o que lá. E a pessoa respondeu o seguinte, não, peraí, pesar comida não é prisão, é liberdade. A pessoa, mas porque assim, quando você tá pesando, você sabe exatamente que tá tudo certo, que foi a tua dieta, que o nutricionista passou, você passou 100 gramas, você tem contratou o cara, tá pagando o cara. Pois é. E aí você vai fazer exatamente aquilo. Então não é prisão, é liberdade. Sim. Você está fazendo o que você está programado para fazer. Se você começar a não pesar, tal, na verdade você virou um escravo de, eu posso comer o que eu quero, não é assim, esse cara não sabe nada, tá tudo certo, eu posso comer à vontade. Mais a uma história vez, do não deixar no prato, né? Mais uma vez eu falo da cultura. E nós temos uma cultura muito errada, de se automedicar. Todo mundo é um pouquinho médico, todo mundo é um pouquinho nutricionista, é o famoso bom senso. Todo mundo é um pouco psicólogo, né? Acha que pode sozinho. Gente, com ajuda é muito melhor. Pessoas precisam de pessoas. E tem profissionais para para te ajudar, então segue. Exatamente. Se o médico chega, Mai, você tem que tomar esse remédio aqui 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, tá bom?
Então, pô, toma um negócio de 8 em 8 horas. Não é pra você tomar de 6 não é em à 6. toa, exatamente, que não é à toa. Por isso Tomar um que... só. Né? Tomar meio. Aí a pessoa não toma e depois vai achar que... Cara, Não é? se você fez o que ele mandou, você vai ficar bom. Porque Sim. tem um porquê daquilo que tá acontecendo. Então, e detalhe, o médico Tem fala assim, ó, são 5 dias, tá tomando. Aí o cara toma 3, fala, tomar mais não. Já O deu. cara não mandou. E eu Eu tô acho bom já. Eu defendo, todo mundo fala, Melina, você é muito radical, você é muito Certinha. metódica, certinha. Eu falei, gente, mas não é certo isso? Aham. Por que ser diferente? Não, pois é a Né? história do, você tá se aprisionando. E na verdade pode ser o contrário. Na verdade eu tô me libertando Sem do senso dúvida. comum, Sem dúvida. né, de, não pode deixar comida no prato, ser escravo dessas emoções, ser escravo dessas questões. Então, polícia. Aí vai comer o salgado, Então é isso. comer o salgado assado, não comer o frito. O cara já inventou uma dieta pra ele. O tanto de trigo que tem ali, tanto faz. Muda um pouco a gordura, né? Mas, todo mundo quer ser um pouco médico, mas também todo mundo quer ser um pouco psicólogo. Demais da conta. O que o psicólogo faz, assim, de fato? Qual que é a atuação do psicólogo, de fato, que as outras pessoas não conseguem fazer? Por que ela precisa procurar essa ajuda profissional de verdade? A psicologia é o estudo da vida, Certo. né? E como a gente falou aqui inicialmente, tudo começa na mente, Certo. né? Na questão do poder da mentalidade, no que você pensa. Então, o psicólogo trabalha muito isso. Hoje eu defendo que todo mundo deve fazer terapia. Inclusive, eu faço terapia também. Você faz? Claro, porque eu sou ser qual linha humano. que você faz? Eu sou terapeuta comportamental. Comportamental. Aí você segue também, é psicoterapia ou não? Psicoterapia. Psicoterapia. Tá. E é muito importante, porque o segredo da felicidade, Fabrício, eu posso te dizer, 10% são as coisas que acontecem com você. E 90% é como você lida com as coisas que acontecem com você. Tá. Então, assim, se você tem um problema, se acontece algo de ruim na sua vida, como é que você vai lidar com essa coisa ruim? De maneira negativa, de ficar só reclamando, porque tá isso, né? Ou jogando a sujeira para debaixo do tapete e não resolvendo. Ou talvez focando na solução. Peraí, aconteceu o problema, então tá, o que a gente vai fazer para resolver? Vamos focar é chamado nisso? Inteligência emocional? Inteligência emocional. Por isso que eu falo, o segredo da vida é como você lida com as coisas que acontecem com você. Tá, mas aí eu vou no psicólogo, aí ele vai me dizer como é que eu vou lidar com as coisas, não? O psicólogo não vai te dizer nada, ele não vai te dar conselhos, porque cada pessoa é uma pessoa, né? O psicólogo não vai saber o que é certo. Quem vai saber o que é certo para você e como lidar com as suas emoções é você mesmo. Certo. Então, o psicólogo, ele utiliza de técnicas, né? Para que você chegue a essa conclusão, para que você chegue a esse... Você mesmo acha suas respostas, acha a sua melhor forma de lidar com aquela situação que aconteceu. Então, você viva a traz diversidade. as situações e você vai, através das ferramentas, conduzindo um pensamento, uma lógica, uma coisa que faça sentido para a pessoa. Exatamente, utilizando de várias ele técnicas para que ele chegue a essa conclusão do que é melhor para a vida dele. Porque uma vez eu fiz... Vai gerando reflexões, digamos assim. Sim, muitas reflexões. Uma vez eu fiz uma sessão, aí a psicóloga perguntou assim, qual a primeira lembrança da vida que você tem disso? Aí eu fiquei forçando realmente. E aí fui perceber que, realmente é uma lembrança, ela tá ali, mas eu só pensei nela porque ela perguntou, senão eu tava adormecida para sempre, entendeu? E aí você fica pensando, ela sabe fazer a pergunta certa, né? Ela sabe te conduzir. Sim, são perguntas poderosas, eu tenho né? uma pergunta também que eu recebi uma vez, eu queria falar, porque é uma coisa que eu até hoje me faço essa pergunta. Perguntei. Eu tava com muita dúvida em fazer algo, e era algo bem impactante, assim. E daí ela falou assim, ela fez a seguinte pergunta: o que pior que poderia acontecer na sua vida se você tomasse essa decisão dessa forma? Perfeito. Aí o caramba, aí morar ela começou na rua, aí comer lixo. ela começou a escrever comigo.
Isso aqui, o que mais? Ela me fez falar umas 10 coisas assim. Perfeito. Aí nem era tão ruim assim. Não era tão ruim. O que de melhor poderia acontecer se você fizesse isso? Sim. Aí se desse certo, né? Enfim, acho que era uma coisa assim, de dar Tem por esse lado e por esse. Sim. E daí a gente listou, ela começou a ler aquilo, cara, não é tão ruim assim. Não é, porque o de pior que pode acontecer é isso. Aí ela ia me dando outras alternativas para lidar com aquilo. Então, assim, foi muito... Assim, eu lembro de todas as perguntas que ela fez, essa acho que foi a principal para mim, assim, que eu uso até hoje na minha vida. E aí ficou, né? Ficou para outras situações. Para qualquer dúvida que você tiver, que você tem que tomar uma decisão sábia na sua vida, assim, tem essa técnica mesmo. Pega ali um papel e coloca ali todos os prós e contras. O que ele tiver mais é onde você toma. Então, sei lá, Deus me livre, quero separar do meu marido. Tá, qual é a vantagem de separar do seu marido? O que você vai ganhar com isso? Qual a desvantagem de separar do seu marido? O que você vai, né, perder com isso? Então, Aí você faz a análise. Já deu ideia pra gente que vai assistir. Então é isso, gente. Acho que pra tudo... Acho que já tem gente pegando um papelzinho. Essa técnica é muito legal que essa psicóloga fez com você. E graças a Deus você chegou a uma... É isso, é fazer você pensar, né? E jamais falar... Porque, assim, o que é bom pro Fabrício não é bom pra mim, né? Então eu jamais posso falar, Fabrício, vai lá e faz isso. Não. Ele é que tem que saber o que é bom para ele, né? Que é isso, o que é normal para mim, às vezes não é normal para ele, o que é bom para mim não é bom para ele. E viva a diversidade, né? Nós somos seres completos. Deus é tão perfeito, né? Que fez cada um com uma história diferente, com manias diferentes. Então o psicólogo ele não padroniza, ele não vai jamais encaixando, né? Não, ele vai te ajudando a achar dentro da sua história. Sim, ele vai utilizando de técnicas para que você possa chegar a ter essa qualidade de vida que você merece ter. Você que vai direcionar. E normalmente as pessoas chegam a um problema específico. Sim. No teu caso é mais emagrecimento... autoestima. Não trabalho com relacionamento casal. Entendi. Não, relacionamento eu digo assim, tipo, não me dou bem com alguém da minha família, alguma coisa nesse sentido. Sim, mas sempre tem, sobre relacionamento. Alguém da família? Não, isso relacionamentos de forma geral, não amorosos, digamos. Tem jeito. Então é essa questão. Depressão, essas coisas você atende também? Sim, com certeza. Depressão, ansiedade. É um mal já do tá século, com né? objetivos pessoais aí na história. Já tá perguntando. Isso. Mas aí você trabalha mais então autoestima, né? A visão dela mesma. Agora uma questão muito interessante que eu gostaria de falar aqui são os resultados. Muita gente entra para a terapia, como entra para uma academia, querendo o resultado de um dia para o outro. Onde é que eu vou ter resultado? E não é assim, gente. Não é assim, gente. Eu também falo a mesma coisa na educação física. Não é assim. Você não vai emagrecer 10 quilos de um dia para o outro, como você também não vai resolver um problema emocional de um dia para o outro. Certo. Tem pessoas que levam 1 ano de terapia ou fisioterapia para ter aquele resultado. Como tem pessoas como eu, que levei 4 meses para atingir um resultado físico. Então, assim, se você for entrar para uma terapia, não espere na primeira sessão que o psicólogo resolva todos os problemas da sua vida. Tem que ter ali disciplina, resiliência, se é uma sessão... Cada pessoa tem o seu ritmo. Se é uma sessão por semana, cara... E também disposição para querer fazer aquilo você realmente. Você tá ali trabalhando a mente, uma coisa que não é tão visível como o corpo, né? O corpo você chega, vê o músculo, vê que tá perdendo aquela gordurinha, mas a mente já é algo voltado para sua alma, né? Algo que você não enxerga, não tá tão ali visível. Então vai ter dias mais difíceis, vai ter dias mais fáceis,
Mas a questão dos pequenos Tudo é um ganhos, processo. assim, as pessoas conseguem observar? Ah, Pequenos claro, negócios? Conseguem? claro. Mas é isso, sabe, Fabrício, na psicoterapia tem momentos, já ouviu falar que às vezes você enxergar a sua própria verdade dói um pouco? Entendi. Que é o famoso Aí a autoconhecimento. pessoa dá um passo atrás e tal. É onde Vai a trabalhar grande aquilo maioria das que pessoas apareceu. saem da terapia. Entendi. Ela vai pouco pra frente, mas dá dois Que pra às trás. vezes dói, sabe? Você isso entrar é. em contato com seus defeitos, Identificar que o problema é Né? você, não é ninguém. né? O problema não, mas eu sempre achei que o problema estava ali, No estava ali, tava ali. outro, né? Eu tava no... Externo, é quando você identifica que. Sou É. eu no caso? trauma Não, eu, mas né? não sou É eu, onde não. vem as dores, Eu não aceito. sabe? As dores musculares, as Aham. dores, que é onde a grande maioria... Isso, se fizer analogia com a academia, é isso aí. A primeira semana é uma droga. Não dor, a pessoa fala, meu Deus, eu não aguento, não sei. A É. pessoa que passa essa primeira semana, realmente ela tende a ficar. Primeiro mês. que Primeiro é- mês, A né? mesma mais coisa acontece com a psicoterapia, Entendi. sabe? Se você souber encarar, né, todo esse autoconhecimento e Passar essa fase da dor. ter essa resiliência e falar, não, eu preciso disso, eu vou até o final. Deixa o terapeuta te dar alta e não você se dar alta, sabe? Vai lá, confia naquele profissional. Você já teve algum caso que a pessoa ficou chateada com você? Porque, tipo assim, Mostrou que o problema era ela. o seu problema era ela, a pessoa, não vou mais nesse psicólogo. Com certeza, mãe. Sabe? Não, Não, mas é isso. Ele tá não falando gostei. com a minha família, O simples eu fato, tenho certeza. quando você, não gostei daquele psicólogo, pô, tá certo que teve alguma, sabe? Ele enfiou a agulhazinha ali onde você não queria que ele enfiasse, a que gente doeu. sabe, a gente sabe. Isso Tava acontece doendo. aqui E a também. pessoa sai, aí procura outro, aí depois vai pra outro e outro e fala, não, né? Não é pra mim, psicólogo. Olha isso é aí, pra mim. já vi que a academia é parecida. Muito, gente. É muito parecido. Não né? gostei. Toda cura, gente, tem dor, né? Tudo que você quer conquistar tem dor. Dor é crescimento, né? E a pessoa tem que entender isso. E infelizmente, nessa geração Z, sei lá o que eles falam hoje, lembra que a gente estava Z. conversando dos meninos de Mais novos. Né? mais novos aí, parece que não tem mais essa resistência. Sentiu uma dorzinha, já sai, já Tá desiste. sentindo isso? É verdade? Assim, na psicologia tá vendo isso? A Muito. resiliência, né? De porque a gente você fala no- trabalhar. e de É a você geração ser. do que eu só quero sim, eu só quero sim. Quando recebe um não, já Entendi. revolta, Fica já, doente. já quer matar o outro. Aham. Já, Baixa resiliência, o que é isso? não sei se eu posso dizer. Não sei se é baixa resiliência, mas é a questão mesmo da, sei lá, da cultura, da sociedade. Está muito. De não, Assim, não ouvir os um pais não. estão muito permissivos, não Entendi, sei, entendi. sabe? Questão de Entendi. educação mesmo. Tem até um termo que o pessoal estava utilizando de geração Nutella, né? Raiz. Geração raiz. Geração tipo Nutella. Né? Que a gente aguentava mais, a gente era mais resiliente, mas, Sim, né? Mas tá todo, assim, a e grande hoje em maioria tá dia, muito qualquer Nutella já. coisinha- Qualquer coisinha já na escola é uma confusão, porque São as facilidades, né, Maia? A tecnologia, não sei, tá tudo muito fácil. É isso, você conhece uma pessoa hoje numa rede social, se você não gosta, você deleta ela, bloqueia, acabou. Então sim. tá tudo muito Aí descartável. você pode transferir pra vida também, né? De repente a pessoa E pensa. como? E como? Né? Não eu gostei quero, da academia, não gostei do eu quero psicólogo. emagrecer, academia pra quê? Eu vou ali num cirurgião plástico, faço uma lipo no corpo todo. Isso a gente já ouviu muito. Eu faço uma cirurgia bariátrica, É. acha que aquilo é a solução. Aham. Então, é a geração aí descartável, a geração, como é que fala? Que bloqueia, que deleta. Tá certo. Então tá, vamos fazer as considerações finais, Maia. Perfeito. Já encerrar aqui. Já pegou bastante tempo da Melina. Bom, eu acho que eu fiquei com uma pergunta, mas eu esqueci. Uma Mas coisa pode que eu falar. gostaria de falar,
que eu estava até conversando com a Maia ali antes da gente entrar nesse podcast, a questão do amor próprio. Ah, legal, fala isso aí. Sabe, Fabrício, esse é um dos segredos também. E por experiência própria, eu me vi num momento da minha vida, podemos dizer na pandemia, que eu parei de cuidar de mim e estava só preocupada em cuidar de tudo e de todos. E de repente eu percebi que meu marido não estava olhando mais para mim, os meus filhos estavam mais resistentes aos meus cuidados, e eu não estava sendo tão valorizada por isso. Tá, isso porque você estava cuidando dos outros. Exatamente. Tá. Só cuidando dos outros. Né? Só cuidando dos outros, preocupado com tudo e com todos, e esqueci de mim. Certo. Tanto é que ganhei 13 quilos, comecei a pirar o cabeção. Vai dar um efeito contrário, então. Né? De repente, o que eu passei por esse momento agora? Eu falei, não, agora é a minha vez. Comecei a cuidar de mim, a me valorizar mais, a ter o meu momento, a falar, não, primeiro sou eu, depois eu vou cuidar do resto. Incrível, Fabrício. Como meu marido hoje me olha com outros olhos, os meus filhos estão orgulhosos de mim, eles estão muito mais unidos a mim. Resumindo, eu sou uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor profissional, sabe? Então tudo começou da onde? Cuidando de mim mesmo. Como diz a Bíblia, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, o amor próprio, amar você em primeiro lugar, é fundamental. E o que eu mais encontro no consultório é isso. Ah, não, mas não é egoísmo eu deixar, às vezes, de fazer comida em casa para ir para uma academia, né? Cuidar dos filhos. Não, primeiro é eles, depois eu vou cuidar de mim. Opa, tenta fazer o contrário. Vai cuidar de você primeiro. Se cuida, se valoriza. Que ela quer, né? Que as pessoas vão... Tudo flui. É impressionante. E é isso, Fabrício, quando a pessoa começa a se amar, ela vem no consultório e fala, Melina, impressionante. Como as pessoas me olharam diferente. Legal. As pessoas começaram a me admirar. É um reflexo de como você se sente, na verdade, né? Porque assim, do que você faz por você, você recebe de volta. É né? isso. Ação, reação. Ação e reação. Impressionante. Você está fazendo o melhor por você que você poderia, você está recebendo o melhor, né? Em relacionamentos. Seja no que for, né? No seu caso, você identificou. Porque assim, como é que você quer que as pessoas te amam, Mai? E te valorizem. Sendo que você mesmo não se ama. Como é que você quer que as pessoas cuidem de você se você não se cuida? Você não tem o direito de exigir das pessoas. Então começa por você. Exatamente. Pô, depois dessa, daí então... daí eu pego um gancho assim também para fazer um encerramento, porque as pessoas acham que exercício físico é supérfluo. Exercício físico é se der. Exercício físico, o problema é meu, se eu não fizer. E quando você fica doente, o problema é só seu. Quando você tá ali inválido em cima de uma cama. Porque esse é o destino de quem não se cuida, de quem não faz exercício, de quem não se movimenta. Exatamente, de quem não trabalha a força. Né? Não é aquela caminhadinha no parque, não. É você fazer musculação. Igual a gente pega aqui, faz força, faz flexão. Você falou que não conseguia fazer uma flexão quando teve esse retorno, né? Sim. E hoje você já está inspirando aqui as alunas, as suas colegas de treino aqui, né? Então, assim, é algo intransferível. Ou seja, ninguém pode fazer por você. E é essencial, não é supérfluo. As pessoas acham que se der, não é se der, é sua obrigação se cuidar. Em primeiro lugar, por alto amor. Saúde em primeiro lugar, sempre. Exatamente, a gente está atravessando aí esse momento complicado de pandemia. Então, assim, as pessoas que né, vou pegar o seu exemplo que você ficou, você não era sedentária, você ficou na pandemia. Então já é hora de sair disso, já é hora de acordar. E se você nunca fez e nunca gostou, então se dê um novo começo, uma nova chance. Com certeza. Sabe, você falou, não gostava de academias tradicionais,
ou gostava, agora não gosto mais e queria fazer algo diferente, conseguiu se achar. Então, Busque, assim, né, esse algo diferente. Foi achar algo legal com 45 anos. Busque o seu Né? algo diferente, Sim. o que você gosta de fazer, mais relacionado à musculação, à força. Porque uma caminhada no parque está acessível a todo mundo, mas isso não é tudo. Isso é só uma das partes que você tem que fazer para ser uma pessoa saudável Também, e ativa. E que saúde não é supérfluo na vida de ninguém. Tanto é que a gente viu o que aconteceu. A gente tem que estar primeiro saudável. O que você falou, cuida primeiro de você e depois cuida do outro. É que nem aquela, eu faço analogia com a máscara do avião. Bote primeiro a máscara em você e depois no outro. Com certeza. Isso. É isso. Legal. Se Perfeito. cuide, não é supérfluo, é essencial. Ache algo que você gosta. Eu pego todo o seu exemplo aqui de tudo que você falou. E seja feliz. E seja cada vez mais feliz. Mai, com saúde, a gente corre atrás. A gente resolve tudo. Sem saúde, você não resolve nada. Exatamente. Né? Os problemas continuam. Então, saúde sempre em primeiro lugar. Eu tenho até a ordem. Saúde, depois família, depois trabalho. Nunca inverta essa ordem. Já anota aí. Saúde, família e trabalho. Saúde, família e trabalho. Nunca Pronto, inverta aí. essa ordem. Então, pronto. Então, pessoal, vamos encerrando. Obrigado, Melina. Eu é que agradeço demais Ficou esse bem legal. momento maravilhoso. Uma honra conversar com você. Ficou E bem assim, legal. Eu gosto de pegar casos reais mesmo. Então, eu acompanhei desde o seu primeiro dia aqui, quando você começou com a gente. Você falou que queria esse objetivo. E você falava assim pra mim, não, ainda não, calma aí, ainda não. A gente achando bonitão, né? né? Nossa, meu, você tava, não, calma aí, você falava. E assim, você ter chegado e tá inspirando tantas mulheres assim, mulheres que estão entrando agora, as mulheres que têm te acompanhado, entendeu? Sim. E eu fico muito orgulhosa do seu resultado e de fazer parte dessa sua retomada, dessa sua história, porque isso é muito valioso, assim, transformar a vida das pessoas da forma com que acontece aqui todos os dias. Existem pessoas tão especiais, assim, que, cara, atrair uma pessoa como você, eu queria estar mais umas 1000 iguais a você, assim, Nossa, treinando mãe. aqui com a gente, com esse afinco. Eu que me sinto uma mulher de sorte em ter conhecido vocês, em estar aqui e ter encontrado, sabe, a turma, os professores maravilhosos. Nossa, tudo de bom. E me sinto muito lisonjeada em estar aqui. Você já trouxe seu marido e batendo sua papo, filha para treinar aqui, né? isso que eu E acho eles máximo. adoraram também. Então é isso. Só uns recados finais. Pedir pro pessoal que assistir, compartilhar, comentar, mandar. A gente vai fazer Dá sua curtida. dar uns cortes também. Curta, A gente vai postar em tudo até lugar, né? Aí vão ter outros podcasts que a gente vai fazer nessa linha, meio saúde, negócio, falando Sim. um pouco de cuidar, né? Para entrar em contato com você, merchanzinho também. vamos colocar na descrição para você. Você faz os Joia. atendimentos online, né? Com Qual certeza. que é? Fala aí, como é que te acha? Telefone? Bom, tem o Instagram, qual que é o lá Instagram? tem o meu contato, só mandar o direct, é pc.melinaneri. Pronto, Tá? pc.melinaneri. Falar pra Que Lorena. aí a botar uma gente legenda agenda lá direitinho, faz uma avaliação, vê se realmente também. Olha aí, legal. eu posso estar ajudando. Isso aí, quem quiser falar com a gente, @mybootcamp, @mypisa, site mybootcamp.com, tudo mais. Site, né? Instagram. A gente tá em tudo. aí, WhatsApp. YouTube, tudo. E é isso. Quem quiser participar, comenta aí também. Quem quiser vir no próximo aí, a gente vai fazer um só eu e a Mai também. E vai fazer uns outros com mais alunos, com mais pessoas. A Melina vai certeza. voltar outro dia também, volta com Na outra hora, pessoa. o que a gente puder faz fazer para em contribuir conjunto. e para levar uma boa mensagem para as pessoas, uma mensagem positiva, para que elas se inspirem, para que elas se cuidem. Conte comigo. Vai dar certo. Tá Tamo bom. junto. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Valeu.